Quantos aqui já trabalham com o discipulado Team? Maioria? Vários. Tem alguns que ainda não. Eu sei que tem líderes de jovens também aqui e pessoas que estão iniciando agora na liderança, ainda não estão na posição de líder na congregação. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o discipulado, o material do discipulado Team, mas também entender a visão do discipulado. O pastor Joed já iniciou aqui falando sobre alguns pontos que eu vou reforçar, mas é preciso que você entenda esta visão. Começo com uma pergunta: como nós podemos discipular esta geração de forma eficaz? Não dá só para nós fazermos assim, empurrando com a barriga. Não, vamos dar o cursinho ali, vamos levar lá para a formatura e beleza. Não, tem que ser um discipulado eficaz, que eles realmente consolidem as raízes em Cristo e que eles frutifiquem o Evangelho, que eles tenham experiências reais com o Senhor, que eles realmente tenham uma experiência com Deus que vai nortear a sua vida. Que eles terminem o curso do discipulado não apenas como um curso, mas como um relacionamento com o seu líder, com o seu grupo, sendo verdadeiros servos de Deus. Nós temos um número de adolescentes e jovens nas igrejas que eles aprenderam a frequentar a igreja, mas eles não são crentes de verdade. Eles não estão consolidados em Cristo. Eles não tiveram a experiência real com o Senhor. E através do discipulado nós podemos direcionar eles para este fim. Mas requer algumas atitudes da nossa parte para começar. Então eu creio que você já deve ter se feito essa pergunta: como eu posso melhorar o meu trabalho aqui na congregação? Como eu posso alcançar mais adolescentes? Sabe que não somente aqui em Joinville, mas em todo o estado, alguns líderes passam por um momento de uma sensação de insuficiência. Parece que não estão conseguindo arrebanhar. Parece que o grupo está se dispersando. Há poucos dias eu aconselhava um dirigente de congregação que de uma hora para outra ele estava sem liderança para colocar no departamento e o grupo de adolescentes tinha se esvaído. Um porque se desviou, o outro porque morava longe e não estava mais vindo. Foi esfriando o negócio. Eu falei, olha, começa novamente com um discipulado, que assim você vai tornar a trazê-los para perto de você e para perto do Senhor. Então, não só aqui em Joinville, que nós já temos esta bênção, trabalho da Uniad, o pastor Marquinhos, toda a coordenação, os novos recursos que serão apresentados ainda ao longo das próximas plenárias, mas tem muitas cidades e muitos locais onde está difícil. O peso não apenas de interesse dos adolescentes, mas o peso espiritual está muito grande. E o discipulado Team, os cursos que nós estamos apresentando, os novos materiais que serão apresentados, são resposta para o clamor desta geração. Adolescentes que estão longe de Deus, mas a sua alma clama. Talvez você mesmo esteja se deparando com adolescentes lá na sua congregação que começaram a frequentar os cultos e eles estão gemendo por algo de significância superior, algo que realmente os conecte com o divino. E aí tem alguns que entram por outros caminhos, buscando a paz do seu coração, vão para as drogas, vão para a prostituição, vão para vícios, diversos vícios, mas o que eles precisam é de Deus. Então o nosso trabalho do discipulado, não apenas o material do discipulado Team, mas a ideia, a visão de discipulado é a resposta do céu para esta geração que se encontra perdida. Perdida, que não tem referenciais. Na igreja eles conseguem encontrar referenciais. Eu e você, como líderes, como pessoas crentes, servos de Deus de verdade, nós podemos ser os referenciais deles. Assim como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você, lá na congregação, no ambiente em que você está, com o grupo de relacionamento de amigos que você tem, você é um referencial. Você é um modelo a ser seguido. E você é um discipulador, querendo ou não. Vamos ler aqui juntos o texto de Efésios 4:13, pelo menos esse
esses pequenos versículos, esse destaque que eu fiz ali, página 157. Efésios 4:13, somente a parte que está escrita ali no livro. Até que todos cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Até que todos cheguemos à unidade da fé e à medida da estatura da plenitude de Cristo. O nosso trabalho de liderança, de envisionamento, de impulsionamento, de inspiração para os nossos liderados, ele vai até que nós alcancemos esta plenitude, esta unidade. Talvez quando a coordenação fala no discipulado Team, o livreto que nós utilizamos, você pensa, não, esse adolescente não precisa, ele já é filho de crente, ele já está na igreja há muitos anos, ele já está cansado de saber. Não, ainda precisa passar por aquele processo, não somente de aprendizado, mas também de relacionamento, até que chegue à unidade da fé, à medida da estatura da plenitude de Cristo, não apenas como um currículo a ser passado, mas com todos os outros aspectos que vão abranger aqui o nosso trabalho do discipulado. O que o discipulado é? Vira a página de número 158, e leia comigo lá no ponto 1, o que é discipulado, o primeiro parágrafo inteiro. Assim nós vamos despertando juntos aí. Começa ali o discipulado, vai muito além da transmissão de conteúdo bíblico, ok? Vamos ler no 3? 1, 2, 3. O discipulado vai muito além da transmissão de conteúdo bíblico. Ele ultrapassa os limites do ensino teórico para promover uma transformação integral da vida do discípulo. Ser discipulado é ser moldado em todas as áreas: espiritual, emocional, relacional e prática, para refletir a imagem de Cristo em palavras, atitudes e escolhas diárias. Então veja que não é somente um programa para ser passado e cumprido. Sabe que esse erro acontece às vezes na escola dominical? Foi falado hoje pela manhã, pelo pastor Janderson ali na palestra dos adultos, que alguns professores vão lá e só passam o conteúdo programado. O nosso discipulado de adolescentes vai muito além dessa teoria, desta verborragia, né? Como poderíamos usar uma palavra, ir lá e despejar todo o conhecimento. Não funciona. Assim como não funciona num evangelismo, você abordar a pessoa e simplesmente derramar o teu conhecimento teológico, no discipulado também não, porque vai além. Ele precisa alcançar inteiramente o adolescente, precisa trabalhar na sua renovação da mente. Eu destaquei ali antes que os adolescentes estão marcados por crises de identidade, ansiedade, solidão, dores emocionais profundas, e nós precisamos entender esta situação, a posição que eles estão vivendo. Se nós estivermos preocupados somente em passar a nossa programação teórica e não criarmos o vínculo, não entendermos o que ele está vivenciando, ele estará fechado para aquele aprendizado. Ele não vai assimilar, ele pode até entender racionalmente, mas isso não fará sentido para a sua vida. Nós precisamos levá-los a uma renovação completa da sua mente, da sua vida. Aqui no parágrafo que nós lemos diz assim, deve ser moldado em todas as áreas: espiritual, emocional, relacional e prática. Quando eu estava participando de algumas aulas da pós-graduação em aconselhamento cristão, uma das cadeiras de psicologia, o professor abriu o entendimento nosso, dizendo que a psicologia já está entendendo a área social. Ou seja, nós cremos na tricotomia humana, corpo, alma e espírito, mas já estamos entendendo a necessidade do vínculo social. É como se fosse uma quarta esfera que também está interligada nessas outras três. Quer ver um exemplo prático de como isso funciona? Um adolescente que ele é isolado do grupo, ele vai se sentir triste, vai ter uma reação emocional, ele não tem um vínculo. Um adolescente que é abandonado pelos pais, ele vai desenvolver determinadas crises
determinadas necessidades. Então o aspecto social tem também essa importância. Nós não trabalhamos um discipulado separado, mas um grupo que vai renovar o seu contexto relacional também, o relacionamento que ele tem, a visão que ele tem de Deus. Quantos meninos e meninas têm dificuldade em entender a figura de Deus como um pai, por causa do histórico que eles trazem sobre a figura paterna? Eles têm dificuldade de assimilar. E por vezes o líder acaba exemplificando esta figura paternal, pelo amor, pelo carinho. Ontem mesmo, quando o pastor testemunhava sobre o projeto das meninas do Camboja, essa foi a ênfase que foi dada. Aquelas meninas são compradas nas feiras de prostituição e agora elas recebem uma adoção, alguém que está ali simbolizando um pai de verdade. Agora a visão que elas têm de uma pessoa crente, de um homem de Deus, de um homem, é diferente do que elas tinham, da carga emocional que elas traziam. Agora vamos trazer para o nosso contexto aqui. Quando eu vou discipular o adolescente, preciso entender e abranger todas essas áreas para trazer o amor de Deus, não apenas a teoria, mas envolvendo o relacionamento com Ele, um relacionamento de comprometimento, de responsabilidade, de não abandoná-lo quando há necessidade. Quantos líderes aqui já receberam uma mensagem do adolescente a altas horas da madrugada, que ele não podia falar com os pais, que ele estava com vergonha? Se você ainda não alcançou esse nível de intimidade, vai se esforçando porque vai chegar lá. Um pedido de oração, uma preocupação, é um relacionamento que vai sendo desenvolvido. E nós vamos fazer isso através do nosso exemplo, viver realmente aquilo que nós falamos e da intencionalidade nas nossas ações. Eu tenho tentado aprender e aplicar isso na minha casa, no meu dia a dia. Porque às vezes a gente não é intencional no nosso dia a dia, na nossa maneira de agir dentro de casa, com os filhos. A gente acaba sendo um discipulador acidental. Porque os filhos imitam, assim como os adolescentes nos imitam. Imitam os líderes, imitam os pais, imitam o pastor da igreja. Nós precisamos ser intencionais em cada atitude, em cada instrução, em cada momento que nós estivermos ali, não desperdiçar o momento, mas trazer essa transformação integral através do exemplo e da intimidade. Porque, como eu falei antes, a reprodução é inevitável. Alguém vai imitar você. Esses dias eu parei para pensar algumas coisas, como os meus filhos estavam agindo, como as pessoas ao meu redor que têm mais contato comigo estavam agindo, vivendo, se não estavam espelhando a minha maneira de agir. Deixa eu dar um exemplo bem interessante para você. Quando você sai por aí conversando com os pastores, é fácil identificar um pastor que trabalha com o pastor Sérgio Melfior. Porque ele vai dizer, tudo bem, servo de Deus? O vocabulário vai sendo imitado. Às vezes a gente consegue identificar traços no adolescente de quem é o líder dele. A maneira dele agir, o vocabulário que ele usa, a maneira como se porta. Porque o discipulado, a reprodução é inevitável. Quando eu não sou intencional, ele vai me imitar, mas então que seja intencional. Eu ensinar ele a orar, a falar com Deus, a ler a Bíblia, a se aprofundar, a abraçar os novos visitantes, a ir atrás das pessoas, intencionalmente. Porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, eles vão imitar. Nós precisamos produzir frutos que permaneçam, não apenas que estão ali no grupo por um breve período de tempo e daqui a pouco sumiram. Nós oramos e choramos muito com nossos pastores, em alguns momentos observando uma geração quase perdida, que fazia um grande volume no ambiente, mas não tinha experiências com Deus. E aí quando chegava um momento que eles podiam tomar as próprias decisões,
Não queriam saber de igreja, não queriam saber de Deus. Por quê? Porque na fase da adolescência, eles não tinham um relacionamento real com o líder, com o pastor, sequer com Deus. Eles estavam apenas naquele ambiente e depois sumiam. Nós precisamos vencer esta barreira para que eles imitem um relacionamento saudável com Deus e estruturar isso para que seja uma multiplicação orgânica, que alcance mais pessoas e não pare por aí. O pastor Juari dá a seguinte definição geral para discipulado: o processo em que uma pessoa recebe ajuda por seu crescimento espiritual, através de um relacionamento comprometido e saudável com um discipulador, visando alcançar a maturidade cristã, servir a igreja de forma eficaz e formar novos discípulos. Intencionalidade, presença, exemplo, ensinar, fazer com que fluam os dons espirituais. A página número 159 do livro diz assim, discipular é um ato de amor com propósito, que firma vidas com firmeza bíblica, afeto sincero e visão de multiplicação. Essa reprodução inevitável, quem traz essa visão é o pastor Edmund Chan. Quando ele está escrevendo o seu livro, ele diz que nós não devemos nos perguntar se devemos ou não fazer discípulos, se vamos abraçar a causa de fazer discípulos ou não. Inevitavelmente nós estamos formando alguém, especialmente se estamos em posição de liderança. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: que tipo de discípulos nós estamos formando? Dá uma analisadinha rápida aí, uma visão panorâmica na sua forma de agir, da sua liderança. Quando o pastor, o dirigente da congregação diz, não vai fazer isso. Quero fazer uma atividade assim, o pastor diz, não. Nós queremos cantar um hino, não dá. Tem um projeto assim, o pastor diz, não, deixa para frente. Como que é a nossa reação? Como que é a nossa maneira de receber essa orientação e como nós compartilhamos com os liderados? Que tipo de discípulos nós estamos formando pela maneira como nós falamos do dirigente, dos irmãos da igreja, ou até de outras pessoas externas, de um próprio adolescente? Eu tinha uma líder que ela misturou-se tanto com os adolescentes, que ela foi pegando a forma deles agir, e ela entrava nos grupinhos, e falava, não, porque a fulana isso, aquilo, e começava aquelas panelinhas e a líder estava junto. Então ela estava formando pessoas que dividem, que criam facção dentro da igreja. Isso não pode. Mas vamos em frente. Analisando que tipo de discípulos nós estamos formando, porque a reprodução é inevitável. Às vezes a gente nem imagina. Agora ali na sede, com frequência a gente recebe pessoas que chegam no culto e dizem, pastor, eu te conheço faz tempo aqui das transmissões dos cultos. Tem irmãos que assistem os nossos cultos em outros estados e dizem, não, nós somos membros aqui já de Joinville. E nós conhecemos o pastor. Tem pessoas que estão nos seguindo e a gente nem sabe. Quem nunca foi abordado lá no trabalho ou na rua, na vizinhança, por alguém que diz, eu sabia que você estava indo para a igreja. Ou eu sabia que aquilo estava acontecendo contigo. Ali no Costa e Silva eu lembro de um exemplo de uma padaria que o pastor foi comprar pão e a irmã disse, pastor, o senhor está bem hoje? Sim, tudo bem. Por quê? E aí a moça disse, pastor, é que quando eu venho para abrir a padaria por volta das 5 horas da manhã, eu sempre vejo a luz do seu quarto acesa antes de escurecer. E eu sempre imaginei, o pastor está orando pelo nosso bairro. E essa semana, já por 2 vezes, eu não vi a luz acesa. O senhor está bem? Irmãos, nós não imaginamos a quantidade de pessoas que estão nos observando, nosso modo de agir, nosso modo de se portar. Agora, isso é potencializado no grupo de adolescentes que nós estamos liderando. O discipulado, ele é inevitável
Se ele é inevitável, então vamos fazer da maneira correta, vamos fazer intencionalmente, vamos fazer com que funcione de verdade. E isso vai funcionar como? Caminhando junto como Jesus fez. Jesus não reuniu os seus discípulos somente para depositar diante deles uma compreensão das Escrituras, mas ele andava junto, caminhava junto. Quantos aí já assistiram algum episódio da série The Chosen? Caminhando juntos. É interessante para visualizar, quem tem dificuldade na leitura não consegue criar a imagem, é interessante. Caminhando juntos, no partir do pão, lugar de dormir. Vai mais do que o ensino. Marcos 3,14 diz que o Senhor chamou-os para si. Primeiro chamou para eles estarem perto, depois os enviou a pregar. Depois os comissionou com a grande comissão. O líder primeiro, ele vai ter eles perto. Cria um ambiente de confiança. Gera uma presença constante. E daí passa as instruções, né? Nós destacamos aqui o cuidado emocional, entender, né? Como nós lidamos com tantas crises, tantas dificuldades. Precisamos ter este aparato, esta sabedoria, porque o adolescente que ele recebe o tratamento de amor genuíno, ele começa a destravar o seu potencial multiplicador, ele mesmo se torna um futuro discipulador. Finalzinho aqui, na página 161, finalzinho do capítulo 2, diz assim, quando um adolescente encontra o seu propósito, ele se torna um agente ativo na expansão do reino de Deus. Por isso nós precisamos desenvolver relacionamento. Tem aqueles que a gente ama mais, aqueles que fazem chorar mais, aqueles que dão mais dor de cabeça, aqueles que o pai não ajuda, aqueles que são desafios para nós. Mas todos esses o Senhor colocou ali para nós trabalharmos juntos e desenvolvermos um relacionamento saudável, caminhando juntos. Nós temos a experiência dos discipulados de microgrupo, que é caminhar junto, é no partir do pão, é no relacionamento, não é somente passar teoria. E aí vai chegar o ponto que os discipuladores se tornarão também em multiplicadores. Esse é o potencial que precisa ser explorado. Não ver o seu adolescente apenas como alguém que está recebendo instrução, mas ver ele como uma flecha para ser lançada, para alcançar multidões. Ele é um multiplicador. A gente às vezes esquece isso, despreza o adolescente, talvez por ser tímido, talvez por não ter muito conhecimento. A gente esquece que ele é a ponta da flecha para ir além. Ele é um multiplicador que tem potencial. Vocês viram que as fotos que eu fui colocando aí são todas aqui da formatura do discipulado Teen. Já vários anos de formaturas, muitos adolescentes foram formados, são flechas sendo disparadas, sendo enviadas para multiplicar a visão. E a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas novas, que aparentemente não tinham tanto valor, mas foram extraordinários. Eu citei só 3 aqui, 4. Davi, um adolescente que foi ungido rei, derrotou Golias. Todos nós conhecemos a história do Davizinho derrotando o Golias. Tem o exemplo de Timóteo, mesmo sendo jovem, estabelecido como pastor diante dos fiéis. Paulo deu instrução para ele, confiou nele, teve como filho. Josias, que começou a reinar com apenas 8 anos de idade, liderando uma reforma espiritual, trazendo o povo de volta à aliança com Deus. Exemplos bíblicos que nos inspiram a não desvalorizar aqueles que estão sob nossa responsabilidade, aqueles que Deus nos colocou na nossa mão, que têm talentos e dons únicos. Palestra da manhã ali na plenária geral, o pastor Janderson falando que o Senhor concedeu a ele um talento especial para o ensino. Nós não sabemos. Talvez você esteja discipulando e liderando o próximo presidente da convenção, o próximo pregador que vai alcançar as multidões. Eu tenho um exemplo pessoal que é o Felipe Pinheiro. Quantos conhecem o pregador Felipe Pinheiro?
Em 2011 até 2013, eu estava pastoreando a congregação do Jardim Sofia. E o Felipe era um rapazinho de 11, 12 anos, compridinho assim, magrinho. E ele começou a fazer a teologia. Depois, quando no outro pastor que chegou, ele começou a pregar nos cultos e foi desenvolvendo. Hoje é um pregador que está no país todo. Nós não sabemos quem nós estamos liderando, os talentos, os dons e o chamado, a vocação que Deus tem para cada um deles. Quem olhasse para o Eliseu, tímido, que para dar uma palavra de 5 minutos escrevia um livro e tremia a perna e tudo, lá aos 11 anos, hein, pastor Marcos? Hein, pastor Marquinhos? Lembra do Eliseu, nervoso? Um joguinho de futebol, eu queria pegar um colega lá, né? Queria matar, rodando o livro, lá em Blumenau, aos 13 anos. Então, Deus sabe os planos que tem, tanto para nós que estamos aqui, quanto para os adolescentes que estão sob nossa responsabilidade. Ou os jovens, você que é líder de jovem. Deus sabe os planos que tem, nós não podemos desprezar. Nós precisamos sim impulsionar, potencializar esta multiplicação, que não é somente no futuro, mas pode ser imediato. Às vezes o adolescente que mais dá dor de cabeça para você é o adolescente que tem mais capilaridade para trazer pessoas para o encontro do grupo. É o adolescente que tu mais quer puxar a orelha. Esse rapaz, essa menina me dá dor de cabeça. E é ele que traz o visitante. É ele que traz a pessoa para o Espírito Santo ganhar, convencer. Então, vamos ter sabedoria, vamos discipular a todos, não apenas teoricamente, passando, transmitindo conhecimento, mas desenvolvendo relacionamento. Aqui eu falo só um pouquinho sobre o nosso material aqui, que vocês, a maioria conhece, a nossa revista do Discipulado Team, outros conteúdos multimídias, né? Cada revista tem o QR Code e tal, tem aquele processo do discipulado aqui. E o desenvolvimento da identidade e a vida devocional dos adolescentes. E o incentivo a que você adapte recursos localmente na sua congregação, conhecendo a sua realidade. Agora não é mais desculpa a questão de acesso à internet, a tecnologia, mas aqui um tempo atrás era, né? Determinadas realidades eram um pouco diferentes. Eu lembro que nós trabalhávamos no nível de estado na criação das plataformas da UADESP, antes de ser dividida em região, e a minha plataforma abrangia de Chapecó, Caçador, Fraiburgo, até Lages, era todo o Planalto Serrano até o oeste, era uma plataforma só. E havia muita distinção entre as cidades, dificuldade de tecnologia em alguns lugares, acesso. Hoje já não é mais desculpa, 2025, mas precisa ainda adaptar localmente os recursos, os espaços, né? O que tem ali na sua igreja para você utilizar, o que está ao seu alcance para utilizar também. O fato é que precisamos bem aproveitar. E os recursos que vão sendo apresentados aqui, depois o pastor Melk e a equipe vão falar um pouquinho mais sobre essas questões aí. Finalizando, resumindo aqui essa parte. Precisamos plantar hoje com os olhos no eterno. Não somente na eternidade, não somente os olhos no futuro, mas os olhos em Deus, no eterno. Porque Deus está agindo. Não apenas vai agir no futuro, daqui 10, 20, 15 anos, não. Deus já está agindo. Já vemos uma geração comprometida, conhecendo a Deus, falando línguas estranhas, recebendo batismo, desenvolvendo dons, atuando em várias áreas na igreja. Foi citado aqui a mídia, né? A gente chama, brincando, chama de midianitas. Temos vários adolescentes atuando nessa área, no louvor, em todas as áreas, ajuda nos departamentos. Então o Senhor já está atuando. Nós plantamos olhando para o Senhor, olhando para aquilo que Ele faz. O discipulado com adolescentes é uma missão de amor e renúncia. Talvez o pastor, o próprio coordenador geral, os pais dos adolescentes, eles não vão entender toda a sua renúncia. Eles não vão te agradecer por cada período de oração, noite mal dormida, tempo de preparo para enriquecer aquele material, para enriquecer aquela aula.
talvez não seja lembrado aqui, mas é uma missão que Deus nos concedeu. Não fuja, porque a recompensa vale a pena. É muito maior do que nós podemos pensar. Segundo, o modelo que nós seguimos é o modelo de Jesus. Se alguém te frustrou, um líder, um pastor, alguém que você tinha tanta estima, seguia como exemplo, lembre-se que o modelo eterno é Jesus. Vamos imitar a Cristo no nosso dia a dia. Como nós precisamos melhorar isso? Todos os dias eu peço, Senhor, me ajuda a melhorar. Quando a gente começa a comparar, a gente vê quão distante a gente está. Os fariseus, eles mataram Jesus justamente por causa disso, porque a brancura ou a pureza de Jesus refletia a impureza e a distância deles, então eles queriam matá-lo, eles queriam apagá-lo. É que nem quando Isaías teve a visão do alto sublime trono e vendo aquela divindade e glória, ele se desespera, ai de mim que vou perecendo, sou impuro. O nosso modelo é Jesus, vamos imitar, mas somente olhando para ele a gente vê como a gente precisa ir melhorando, ir se esforçando. O terceiro ponto, não despreze nenhum adolescente. Jamais pense que, aquela frase que o pastor Sinfrônio dizia, né? Esse não era dos nossos, foi levado para fora, é Deus que permitiu que saísse. Não ceda a essa seta do inimigo. Todos os que estão aqui na tua mão é para você cuidar e manter e fazer multiplicar. Cada um é um terreno fértil para germinar o evangelho e para multiplicar o alcance da expansão. E o último ponto então, olhando para o eterno. O que diz 1 Coríntios 15, 58? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firme, constante, sempre abundante. Firmeza, sabendo onde está firmado. Constância, que não para com as barreiras. E abundante, ou seja, não se entrega pouquinho, se entrega inteiro.